Olá, senhoras e senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1000 vídeos sobre Previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje os impactos administrativos e judiciais do Decreto 10.410, contando com a presença da doutora Gisele Kravchichin e também do doutor César Barbosa, sob a direção geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira. O canal Rede Previdência está completando um exitoso ano de existência e o programa Ao Vivo Doutor recebeu renomados profissionais do direito previdenciário. E estes profissionais enviaram os seus cumprimentos por esta passagem, por este aniversário. Eu vou pedir ao nosso apoio técnico, Ícaro Moreira, que, por gentileza, mostre alguns desses cumprimentos, Ícaro Moreira. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ivan Kertzmann aqui falando com vocês. Eu queria parabenizar o canal Rede Previdência, que está fazendo um ano. E eu, no dia 30 agora de agosto, e eu já tive presente aí, sei da qualidade do trabalho e com certeza estarei outras vezes aí. Forte abraço a todos. Oi, pessoal, hoje eu estou passando aqui para parabenizar a Rede Previdência, que hoje está completando um ano de trabalhos, entregando material importante para a advocacia previdenciária, com muita atualização, com muita importância para o trabalho de todo advogado previdenciarista. Então, meus parabéns e vida longa à Rede Previdência. É com grande alegria que parabenizo o canal Rede Previdência por seu primeiro aniversário. É um prazer participar sempre desse espaço em defesa do direito social. Meus parabéns a todos que trabalham com o canal Rede Previdência pelo seu primeiro aniversário. Olá a todos vocês que compõem a Rede Previdência, passando para parabenizar por esse aniversário. Muito sucesso para vocês e que venham muitos e mais muitos vídeos de previdenciária com essa qualidade maravilhosa. Prazer compor esse time, participar ativamente. Grande beijo e parabéns a todos. Oi, pessoal, tudo bom? Quem fala é o advogado e professor Almir Reis. E estou passando por aqui para cumprimentar o canal Rede Previdência pelo seu aniversário. E o faço na pessoa de dois queridos amigos que lideram esse projeto tão bonito, coeso, duas pessoas de um grande conhecimento jurídico, já, na verdade, renomados aí, nacionalmente e internacionalmente, que compraram essa ideia e já colocam o canal, o Rede Previdência, com grande protagonismo no cenário previdenciário nacional. Então, um grande abraço aí e vida longa ao canal Rede Previdência. Parabéns, canal Rede Previdência, pelo seu primeiro aniversário. Eu tive o prazer de participar desse programa, comandado aí pelo nosso querido Ney Araújo. Grande abraço para vocês, que tenham muito sucesso nessa jornada previdenciária. Um abraço. Bem, agradecendo aí essas pessoas que estiveram aqui distribuindo o seu saber e o canal Rede Previdência, pensando em você, telespectador, está premiando nessa passagem de aniversário. Eu vou chamar o meu parceiro, Rafael Leão, que vai fazer a apresentação comigo hoje deste programa tão interessante, e o nosso querido Rafael Leão vai dizer para vocês quais são os prêmios que o canal Rede Previdência está ofertando. É isso mesmo, doutor Ney. Muito obrigado pela introdução. Uma boa noite a todos, né? Uma boa noite ao doutor César, uma boa noite ao senhor também, doutor Ney, com quem estou diariamente também aprendendo lá no escritório doutor Ney Araújo e Fábio Leão. E hoje, com muito prazer, trago aqui, como a gente viu, né, o canal Rede Previdência tendo bastante destaque, né, o canal Rede Previdência aí trazendo muitos nomes interessantes
para participar e sempre expandindo o conhecimento de direito previdenciário. Creio e tenho certeza que a live de hoje será mais uma experiência, uma ótima oportunidade de aprendizado também. Como o doutor Ney disse, nós temos alguns recados básicos aqui, que são justamente referentes ao aniversário da Rede Previdência. A doutora Gisele acabou de entrar também, seja muito bem-vinda. O doutor Felipe Sampaio, o doutor Fábio Leão estão mandando nos comentários um abraço aos dois. Então, os nossos avisos aqui do aniversário da Rede Previdência são justamente dois. Nós temos aqui, olha aí o doutor Fábio Leão mandando, hoje vai ser show, com certeza, doutor Fábio. E o nosso amigo também, Felipe Sampaio, mandando um abraço a todos. E, bom, como a gente vinha dizendo aqui, nesse 1 ano de Rede Previdência, nós teremos 2 sorteios, um referente ao RPPS e outro referente ao RGPS. O sorteio referente ao RPPS, ele vai fazer 2 premiações, tá? Então, em primeiro lugar, vai ganhar um e-book sobre a auditoria previdenciária de sustentabilidade atuarial, pelo professor Ricardo Souza, coordenador da Rede Previdência, e pela doutora Vanessa Sodré também. O segundo lugar vai ganhar um curso à distância, né, um curso EAD, de elaboração da estratégia de financiamento do RPPS. Tá? Então, esses são os prêmios para o regime próprio de previdência. Basta deixar lá no canal Rede Previdência o seu comentário nesse post que você vai estar concorrendo. Então, deixe um comentário seguindo também a Rede Previdência, tem todas as instruções lá separadas para você. E o prêmio referente ao RGPS será, o primeiro lugar, um livro de Direito Processual Previdenciário, pelo professor José Antônio Savares, e em segundo lugar, a Jurisprudência Administrativa e Previdência Comentada, pelo professor Gustavo Beirão Araújo. Eu já deixei meus comentários lá no post também, já estou participando do sorteio e convoco a todos também para participar. E vamos à nossa live de hoje, né, com os doutores César e a doutora também Gisele Kravchichin. Será, com certeza, uma oportunidade muito boa de debater sobre o decreto 10410, né, um pouquinho mais de 1 ano aí do decreto. Então, acho que é um tema bastante rico para a gente debater hoje. Ok, Rafael Leão, muito obrigado aí e obrigado por estar distribuindo o prêmio. E eu já estou desclassificando você, viu? Se você for premiado, eu vou repassar o prêmio, com toda certeza, ok? Vamos premiar os nossos telespectadores. Bom, meu boa noite para a doutora Gisele Kravchichin, que está chegando, também para o doutor César Barbosa, que estarão conosco. Eu só vou pedir licença aos dois para trazer aqui o recado do nosso conhecido Bill Mundinho, Bill de Mundinha. Esse Bill de Mundinha é um sertanejo que sempre acompanhou o canal Rede Previdência e sempre que há um programa como esse, ele aproveita para trazer os problemas deles relacionados à Previdência. E agora ele está trabalhando, mas ele está trabalhando, não está recebendo nenhum salário mínimo por mês. E aí ele vem dizendo aqui na linguagem específica do sertanejo o que o está afligindo. Bem, ele começa dizendo logo para mim: seu doutor dos perguntamentos, uma coisa vou lhe dizer, encher a panela do pobre é coisa difícil de fazer, e os atrapalhamentos das leis só faz nós empobrecer. Por amor de Jesus Cristo, tô numa empeleitada, mas recebendo só um tiquinho. Meu INPS não vai valer de nada? Como posso resolver essa coisa desandada? Será possível acabar com esse desconto marvado? Pois senão vou ter direito, não devo ser condenado. Engordar o bolso dos outros e restar mais desapetrechado. Não sei como vamos se acabar, com a idade chegando, minha força indo embora, a família se desesperando, pro eu tá me arriando, sem mais força no tutano. Esse foi o recado mandado pelo nosso
Bio de Mundinha. E certamente nós vamos falar hoje nessa questão de contribuição abaixo do salário mínimo. Pode ser que ele encontre a solução para os problemas deles. Bem, a doutora Gisele Kravchich, que nos honra com a sua presença, ela é conselheira estadual da OAB Santa Catarina, é diretora de atuação judicial do IBDP e é também coordenadora geral adjunta das comissões da OAB Santa Catarina e autora também de diversas obras de direito previdenciário. O seu boa noite, doutora Gisele Kravchich. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês hoje. Realmente, né, muitos temas relacionados ao decreto, relacionados à reforma, na verdade, o decreto regulamentando a reforma, trazem angústia para o trabalhador, angústia para aquele que ou não entende todos os detalhes, ou entendendo se vê prejudicado com um valor menor, né, com um tempo não contando, com uma mudança de lógica de sistema que a gente vê com a reforma e com o decreto, né? E é um prazer poder estar aqui debatendo isso com vocês, quem sabe levando um pouco mais de informação, auxiliando essas pessoas, né? E também os nossos colegas advogados que estão na busca de cada vez mais informação para estar sempre atualizado com todas essas novidades que a gente está vivendo nesse pós-reforma. Muito obrigada, viu, pelo convite, doutor Rafael, doutor César, doutor Ney. Muito obrigada pelo convite, por poder estar com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Certamente a sua presença vai enriquecer muito. Mas, desde já, deixa eu lhe fazer um questionamento. Estávamos aqui preocupados com a pronúncia do seu nome. É Kravchich? Kravchich. Ok. Passamos no teste. Muito obrigado. Bom, vamos cumprimentar agora o doutor César Barbosa, que é um advogado especialista em direito previdenciário. E ele é presidente da Comissão da Seguridade Social da OAB Caruaru. E é também palestrante pela ESA Pernambuco. Doutor César Barbosa, seu boa noite, por favor. Boa noite, Ney. Boa noite, doutora Gisele. Boa noite, Rafael. E boa noite a todos que nos assistem, né? Satisfação estar participando do teu programa, Ney. E aí me permita falar com você dessa forma um tanto quanto informal, devido à amizade construída ao longo do tempo. Você é uma referência na advocacia previdenciária do Estado e, claro, como referência, é inspiração para todos nós, advogados, que iniciamos na lida previdenciária há um pouco menos de tempo. Então, satisfação enorme estar fazendo parte do programa e ainda por cima, ladeado com a doutora Gisele Kravchich, né, que também é uma referência a nível nacional como escritora, como professora, como palestrante e como advogada previdenciarista. Então, espero aqui trazer alguma contribuição, mas aprender também bastante, porque quanto mais a gente discute o decreto 3.048 alterado pelo 10.410, mais a gente descobre que existem detalhes que estavam até aquele momento passando despercebidos. Muito obrigado, doutor César Barbosa. Eu, inclusive, já tenho aqui em mãos uma das obras da doutora Gisele Kravchich, que eu consulto constantemente. Essa é uma delas. Doutora Gisele, na sua observação, esse decreto 10.410, ele traz mais facilidades ou ele piorou a vida, por exemplo, dos advogados e dos segurados? Então, o decreto, na verdade, ao regulamentar a reforma, a emenda 103, ele traz algumas respostas, né? Então, ele vem trazer um pouco mais de detalhamento de como colocar na prática aquilo que veio disposto na emenda. Mas a emenda, ela tem um viés restritivo, tanto de direito quanto de valores de benefícios. Ela foi uma reforma feita para diminuir despesa. E em que mudou a lógica, e eu acho que talvez isso não está sendo, né, muito atentado por
por todos, mas assim, se mudou a lógica do sistema previdenciário, que sempre foi protetivo, ou pelo menos após a Constituição de 88, era um sistema mais protetivo, que protegia quem trabalhava. E se tentou criar a questão da capitalização, né, mais forte, não passou tudo isso, mas a reforma vem, inclusive a regulamentação dela pelo Decreto 10.410, muito voltada na questão contributiva e não na questão protetiva. Então, até, né, a informação que você trouxe aí no início, a reclamação do trabalhador, que entende, o que a maioria ainda não percebeu, que agora não adianta trabalhar. Você pode ter trabalhado, mas se a sua remuneração não foi até o limite mínimo mensal, aquele tempo não vai contar. E se você não trabalhou, mas pagou acima do mínimo, aquele tempo vai contar. Então, agora, o que importa mais para o regime é a efetiva contribuição. A gente vê normas, inclusive, na questão da CTC, e na emissão e na contagem de tempo entre os regimes, ou até dentro do mesmo regime, uma importância muito grande na comprovação da efetiva contribuição de cada mês, e não só na contribuição, mas o 19E, né, falando ali que precisa ser uma contribuição, pelo menos, sobre uma remuneração de salário mínimo. E o trabalhador não sabe disso, ele não se atentou a essa mudança. Tem muita gente trabalhando, achando que vai contar e não contando esse tempo. E pior, tem gente que veio a falecer nessa condição de já passar muitos meses recebendo abaixo do mínimo e que perdeu a qualidade de segurado, que não vai deixar pensão para os seus dependentes, para os seus herdeiros, né? Então, a gente vai começar agora, passados aí, né, quase 2 anos da nossa reforma e 1 ano, mais ou menos, da regulamentação através do Decreto 10.410, a gente começa a ver a concretização dessas limitações. O decreto, na verdade, ele segue, então, a linha da reforma que é restritiva, mas ele traz respostas, né? Então, ele diz o que é a complementação, o que vai ser a utilização do excedente do salário, né? Então, do superior ali, para você poder usar o que sobrou de um para tentar chegar no valor do salário mínimo no outro, você pode agrupar salários, então ele vem com essas soluções, e vem com detalhamentos maiores das regras da reforma, mas ele traz restrições, sim, né? Mas no sentido de regulamentar, não que ele pudesse ou devesse restringir além do que a emenda fez. Muito bem. Bom, eu quero deixá-los à vontade para poder complementar, se desejar, alguma resposta dos participantes. Doutor César Barbosa, no B31, que é o auxílio doença previdenciário, como também no B32, que é a aposentadoria por invalidez previdenciária, não vai poder se fazer descarte de contribuições para melhora do benefício? Pois é interessante esse ponto, que até a professora, me permita chamar assim, professora Gisele, trouxe a colocação de que o decreto teria sim aí o condão de regulamentar o que a emenda traz, né, os pontos restritivos que a emenda nos apresenta, mas nesse ponto especificamente, se a gente for analisar, a emenda constitucional, ela se refere à possibilidade de exclusão de contribuições de qualquer tipo de benefício, ela não faz uma restrição de espécie de benefício, ou seja, ela não vai dizer, olha, só pode ser excluído contribuições das aposentadorias programadas, né, no caso, ou das aposentadorias em regra de transição. Não, ela fala de que poderão ser excluídas contribuições que possam reduzir o valor do benefício, de qualquer benefício. Ela fala no sentido genérico benefício. E aí, o decreto 10.410 vem regulamentar, colocando que não, que só está se referindo às aposentadorias programadas, né, aos benefícios programados. E aí, exclui desse rol ali o B31 e o B32, que aí, respectivamente, auxílio-doença e que aí, também com a nomenclatura nova, auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez, com a nomenclatura nova, auxílio por incapacidade permanente, e aí o decreto vai excluir esses benefícios da possibilidade de cálculo com a exclusão de contribuições que promovem um decréscimo no valor do salário de benefício.
Temos até um colega, e muito me honra ser amigo dele também, né, que é Eliseu Leite, que fala muito bem sobre essa matéria e que já nos deu algumas palestras sobre esse ponto, justamente nesse sentido. A emenda constitucional ela não trouxe essa discriminação da espécie do benefício para a possibilidade de exclusão de contribuições, mas o decreto vem de forma mais restritiva, sem previsão legal para tanto, ultrapassando os limites que deveria se ater e faz essa restrição. Então, já começo aí com um ponto de crítica ao texto do decreto, de muitos que eu acredito ter, né? Até a sua primeira pergunta, Ney, foi: ele é mais benéfico ou maléfico? Ele é mais restritivo ou facilitador? Olha, para a advocacia, eu acho que ele não é maléfico. A gente está aqui para corrigir as distorções, né? Agora, para o segurado que não é detentor do conhecimento jurídico, que não é detentor do conhecimento técnico, ele é maléfico, sim. Muito bem, respondi duas em uma, viu? Me perdoe. Então, fez colocou aí também o seu pensar, não é? E também não diverge em nada do pensar, por enquanto, da doutora Gisele. É possível que haja pontos de divergência, mas isso é o natural do direito. É isso que faz o direito ser vibrante e ser também adaptado constantemente para atender, não é, o que quer a sociedade. Doutora Gisele, e quanto à contagem do tempo de contribuição? Houve mudança com o decreto? Eu sei que o decreto ele não pode falar mais do que a lei diz, não é que ele vem apenas para esclarecer a lei, mas não é a primeira vez que nós nos defrontamos com decretos que extrapolam, né, o que eles devam realmente regulamentar. Quanto a essa tempo de contribuição, houve alguma mudança com esse decreto? Houve sim. O decreto ele foi além do que a reforma trouxe em vários pontos, como o César bem destacou, né? A gente tem a questão da exclusão da possibilidade de descarte, inclusive para as pensões, né, que vão ser baseadas na aposentadoria por incapacidade. E ele mudou também a forma de contagem de tempo, sim. Antes a gente tinha o tempo contado de data a data. E agora, de novo, voltado naquela história de que, havendo a contribuição até o limite do mínimo, aquele mês conta. Não interessa se a pessoa trabalhou 15 dias, se o início do trabalho começou no dia 15, no dia 29, porque antes a gente tinha, assim, a carência sendo contada por competência. Então, se você era contratado dia 29, você ia ter aquele mês computado, né? Para fins de carência, mas para fins de tempo de contribuição, você tinha 1 ou 2 dias de trabalho. Agora não, agora o sistema passa a contar por competência. Se houver contribuição naquela competência, vai computar. E computa deste formato, né? Já computava assim na GPS, no pagamento do autônomo, do individual, porque assim, você pagava a guia, você pagava do dia 1º ao dia 30, você pagava a guia daquele mês. Mas o trabalhador empregado, não. Tinha relação direta com a data de registro. Agora, havendo contribuição, nós temos a contagem do mês completo. E a gente tem também a inclusão de requisitos de 15 anos de contribuição, né? Antes a gente falava em 180 meses de carência. O INSS, inclusive, tem adicionado os 2 requisitos, né? Pedidos 15 anos de contribuição, mais os 180 meses de carência, que nem sempre é o mesmo. Porque, de novo, você pode ter ingressos, né, em períodos fracionados. Mas o artigo 188, ele menciona que a forma de contagem anterior vale até a data da emenda constitucional e, após isso, é que se começa essa contagem diferenciada. O mesmo ele faz na contagem, por exemplo, do tempo rural anterior a novembro de 91. A questão da conversão do tempo especial. Então, houve alteração na contagem de tempo? Sim. Por exemplo, a gente não pode mais converter tempo especial de períodos trabalhados após a emenda constitucional, né? A gente não vai mais poder contar o tempo que o valor foi abaixo do mínimo. Se tiver a contribuição de
um valor ali, se chegar no mínimo, vai poder contar aquele mês, né? Antes contava só os dias efetivamente trabalhados, agora não interessa muito o trabalho, interessa a contribuição. Pagou aquele mês, conta os 30 dias. Não pagou, pode ter trabalhado 30 ou 15 dias, não vai contar aquele mês. Então, para o empregado, provavelmente meses de entrada e saída de emprego, mesmo para quem ganha acima do salário mínimo, vão ser meses complicados, vão ser meses que talvez ele tenha que complementar, ou que ele tenha que agrupar, ou que talvez pegar a sobra de um mês posterior de salário e jogar para poder contar. Então, tem alteração, sim, muda toda a lógica do sistema na questão de contagem de tempo, a meu ver. Doutor César Barbosa, com relação a HIV/AIDS, os beneficiários, tem alguma confrontação aí da lei e do decreto? Pois é, Ney, mais uma vez o decreto ele vem apresentar um texto restritivo que vai além daquilo que a emenda constitucional e que a lei 8.213 prevê, não é? E no caso especificamente do que você me pergunta, é uma provocação interessante, por quê? Porque quando a gente vai observar o texto da 8.213, ela vai se referir que aquelas pessoas que estão em gozo de aposentadoria por invalidez, leia-se, auxílio por incapacidade permanente, e que são pessoas com HIV/AIDS, elas não estão sujeitas à convocação para a perícia de revisão do benefício, tá? O que é que o decreto vem dizer através do decreto 10.410, o que é que ele vem colocar no decreto 3.048? Ele vem dizer o seguinte, olha, as pessoas que estão com AIDS não estão sujeitas mais a realizar a perícia, não serão convocados para a perícia em caso de gozo de aposentadoria por invalidez. E aí, qual que é a diferença? Não seria a mesma coisa, mas sobre o aspecto médico, não. Porque aquela pessoa que está que tem HIV, ela é portadora do vírus, mas ela não tem a manifestação da doença no seu organismo. E a pessoa que tem AIDS, ela tem a manifestação da doença no seu organismo e ela está sujeita ali às doenças oportunistas por, enfim, o efeito provocado pelo vírus HIV. Então, a Lei 8.213, ela abrange as duas circunstâncias. Aquela pessoa que é portadora do vírus, mas não tem a manifestação da doença, ela estando recebendo a aposentadoria por invalidez, não será convocada para reavaliação. E a pessoa que está com a doença manifestada também não será convocada. Mas o decreto não. O decreto vem dizer, olha, se você estiver com a doença manifestada no seu organismo, comprometendo o seu sistema imunológico, a gente não vai te convocar para uma perícia de revisão. Entretanto, se você for portador do vírus, mas a doença naquele momento não tiver manifestada, né, nós iremos te convocar sim. E isso é interessante de pensar também o seguinte, tá? No momento em que o segurado requereu o benefício, bem provavelmente a doença estava manifestada no organismo dele. No decorrer do tratamento, ela deixou de manifestar-se e ele passa a estar com HIV. Naturalmente, o INSS não faz esse acompanhamento constante para saber como está a evolução do tratamento. Então, subtendo eu que, no final das contas, as pessoas serão convocadas mesmo estando com AIDS. Por quê? Porque o médico só vai poder determinar se ele está com HIV ou com AIDS no momento em que for realizada a perícia médica. Então, é um texto que vem a restringir de forma técnica para aquelas pessoas que são portadores de HIV, estão com HIV, mas, na prática, ela vem a restringir para ambos, porque ambos terminarão sendo convocados para uma perícia, que aí pode ser mudada a nomenclatura para uma perícia prévia ou um atendimento prévio, mas serão convocadas de toda forma para verificar, olha, você está acometido da doença ou só está portando o vírus. Isso é um ponto que parece milindre, mas não é. No final das contas, no dia a dia, o segurado termina sendo submetido e aí o texto passa a não fazer sentido, né? Isso é um ponto que a gente se preocupa bastante. É uma questão bem delicada e com uma pessoa que está numa situação bem vulnerável. Ícaro Moreira, nós temos mais
amigos aí que passaram aqui pelo Ao Vivo Doutor e que está querendo cumprimentar o canal Rede Previdência, não é isso? Olá, amigos. Aqui quem fala é Alexandre Triquês, advogado previdenciarista aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu quero deixar um abraço apertado na Rede Previdência pelo aniversário de um ano que está sendo completado agora e parabenizar toda a equipe pelo belíssimo trabalho que vem executando nas análises, nos debates envolvendo a matéria previdenciária. Desejo vida longa para o canal. Forte abraço! Olá, meus amigos e minhas amigas, passando hoje especialmente para cumprimentar todos aqueles que fazem o canal Rede Previdência, que completa um ano no ar, né? Durante todo esse tempo nós tivemos aí um compartilhamento permanente de informações, de conhecimento, um debate aprofundado em torno dos mais diversos temas relevantes do direito, e eu tive a oportunidade de participar algumas vezes com muita honra, e hoje venho aqui parabenizar a todos e desejar que essa comunicação, que esse veículo tão importante permaneça aí nos dando tanta informação e tanto conhecimento por muito tempo. Um abraço a todos. Obrigado aos amigos. Rafael Leão, vamos trabalhar, Rafael Leão, venha. Então, doutor Ney, nossa live está fazendo bastante sucesso, pessoas de diversos lugares aí do Brasil, inclusive a Ediânia mandando um abraço, ela falando aqui, esse prêmio será do Itaprev de Itapipoca. Então, temos aí municípios distintos, né? Temos do Ceará também, então Jesus comentando também lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, e temos muitas pessoas mandando um abraço aqui também, nossos queridos, o próprio Felipe Sampaio, que estava aqui também no nosso recado à Rede Previdência, mandando um abraço, um grande abraço a ele. O doutor Fábio Leão também mandou um abraço para a gente, um grande abraço para ele, que também está conosco diariamente, o doutor Ney Araújo, o doutor Fábio Leão, e com quem eu tenho o prazer de aprender bastante todos os dias. A Amanda Barbosa também mandando aqui um recado. Parabéns à Rede Previdência pelo seu aniversário, muito sucesso. Nós que agradecemos, Amanda, a sua presença hoje na nossa live. E temos a Luíse Carvalho participando também, um abraço a Luíse, já com uma pergunta aqui para a doutora Gisele. Então, já posso emendar aí, doutor Ney, o senhor me permite já emendar com uma pergunta? Então, doutora Gisele, é uma pergunta mais aberta nesse caso, mas é uma boa pergunta para a gente ampliar também o debate em relação ao decreto 10.410. Ela perguntou quais são as principais alterações do decreto 10.410, e aí eu permito, doutora, que a senhora traga justamente o que a senhora considerou de mais relevante do decreto 10.410, assim, um ponto mais interessante, mais relevante para os segurados do decreto. Então, vamos lá, tem tanta coisa, né? Mas assim, sem querer ser repetitivo, mas eu acho que a questão do tempo é o que mais mudou na lógica do sistema, tá? Mas a gente tem, por exemplo, modificações como, eu vi que também tem pergunta ali da atividade especial, ainda na questão de contagem de tempo, por exemplo, do artigo 65, parágrafo único, que fala que não conta mais, afastou ali a contagem do período em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário, de aposentadoria por invalidez acidentário, como tempo especial, né? Então, assim, de novo, a restrição do cômputo do tempo de diversos formatos, né? Inclusive na questão do tempo especial, coisa que a gente percebe na reforma e também no decreto, tá? Também na MP 871, pontos que o governo tinha perdido em jurisprudência, tinha perdido no STF, tinha perdido no STJ, matérias que tinham sido pacificadas em favor do segurado na jurisprudência, que eles trazem através da MP 871, que vem ser convertida na Lei 13.846, depois eles trazem alguns temas na EC 103, que na PEC tinha muito mais, a gente viu muito mais coisa, eles acabaram desinflando, porque não passou tudo no Senado e na Câmara, mas aí no decreto eles colocam novos pontos, né? A questão do tempo especial como um todo na contagem, quando a gente vê lá na emenda constitucional e também na regulamentação de que a periculosidade, que já não era incluída no decreto, mas que vinha sendo reconhecida pela jurisprudência, vem de novo afastada, né? E daí a gente tem o projeto de lei complementar para reincluir essas questões
que foi negociado na época da reforma ali da EC, da aprovação da EC, a possibilidade de reinclusão. Então, se retirou do texto da emenda a proibição da periculosidade na questão do tempo especial, para que isso pudesse ser regulamentado num projeto de lei que, com a pandemia e toda, né, a complexidade, acabou ficando de lado. Então, a gente tem um decreto conseguindo manter as restrições que se entendia no tocante à aposentadoria especial também, né? Trazendo, assim, inclusive retirando direitos que estavam pacificados. O artigo 65 anterior falava que era possível, porque hoje ele fala só, vai contar como especial tempo de férias e de licença maternidade e os períodos de descanso da legislação trabalhista. Então, às vezes, pode ter um período de afastamento, né? Até como os servidores têm, e daí essa questão vai interferir para os servidores também na questão de licença-prêmio, né? Essas licenças de afastamento, uma licença de afastamento. Agora, o auxílio-doença, licença-saúde, aposentadoria por invalidez, o decreto retira essa contagem, né? Mesmo dos acidentários. E a gente viu o STJ entendendo que é possível essa contagem, desde que a gente tenha contribuição posterior, né? E que o período anterior seja relacionado àquela atividade especial. Então, o que eu acredito, além, é claro, daí não vou focar como no decreto essas alterações, as alterações de norma, elas vêm da emenda. O que o decreto faz, eu acho, é restringir ainda mais essas questões de conto do tempo, de atingimento, né, de facilidade do atingimento das regras, porque quando você retira essa contagem, por exemplo, isso aqui não estava na emenda, isso aqui é uma restrição adicional do decreto, né, que desconstrói o entendimento anterior, já validado, inclusive, pela jurisprudência. E me preocupa o que vem da nova IN, porque a gente sabe, está sendo prometida a instrução normativa para alterar a 77 de 2015, ela está sendo prometida para esse ano. E me preocupa o que venha, então, né, a ser mais esmiuçado ainda, mais regulamentado ainda, a interpretação administrativa do que a gente tem no decreto. Lembrando que a lei 8.213 não foi alterada, né, ainda não tem previsão de alteração. A gente está trabalhando com a emenda, com o decreto regulamentador, e a gente vai ter uma instrução normativa, né, diz a promessa que a gente teria uma instrução normativa até o final desse ano. Então, talvez a IN venha até com mais restrições do que a gente viu no decreto. Rafael, pergunta aí para o doutor César Barbosa, por favor. Então, doutor César, nós temos aqui mais participações. Agora, o nosso querido Marcelo Lins também, um abraço para ele, mandou aqui a pergunta. Então, já vou distribuir, né, para o doutor César Barbosa, que é a seguinte, né, doutores, para quem trabalha em atividade especial, houve alguma mudança? E vai muito também em relação ao que a doutora Gisele estava falando agora, né, em relação a tempo especial. Pois é, Rafael, obrigado pela pergunta. Antes de responder a pergunta, eu queria cumprimentar a participação do Felipe Sampaio, que parabéns à Rede Previdência. Felipe, que é um conterrâneo, um grande amigo, satisfação em vê-lo participando aqui, prestigiando nosso momento, programa do querido amigo Ney. A aposentadoria especial, como bem colocou a doutora Gisele, ela vem sofrendo, já antes mesmo do decreto, vem sofrendo um ataque significativo por representar aí um impacto grande sobre o aspecto financeiro e o governo federal não ter aí um interesse em mantê-la da forma como vinha sendo. Então, há sempre um dificultador à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, à contagem. Essa retirada, por exemplo, da contagem do período em benefício, se você há se você há contribuição posterior ao fim do benefício, você não contar o período que estava em benefício, seja de auxílio-doença, seja de salário-maternidade, para fins de aposentação especial, isso beira o absurdo, na minha opinião, porque imagine você, será que aquele segurado, ele entrou em auxílio-doença porque quis? Poxa, se chama um benefício não programado. Um auxílio-doença e um segurado que trabalha exposto a agentes nocivos, ele não ocorre porque ele se programou para pedir um auxílio-doença. Ele ocorre porque
de forma não programada, ele estava exposto ali a uma circunstância que o incapacitou para o trabalho. E ao retornar ao trabalho imediatamente, ele não vai ser considerado aquele período como atividade especial, sabe? Então, são pontos... A mesma coisa a questão do salário maternidade. Então, são pontos que a gente se preocupa bastante. Mas é interessante, fazendo um link dessa pergunta com a anterior, que eu fiquei com vontade de complementar a resposta da professora, da doutora, sobre justamente qual seria a modificação mais importante trazida pelo decreto. E essas modificações na aposentadoria especial, né, como a questão da extinção da contagem de tempo fictício, né, da questão dos agentes nocivos com relação ao ruído, por exemplo, que estávamos até discutindo o artigo, me falou agora, 68, parágrafo 4º, né, que fala da necessidade de comprovação. Então, você dificulta ainda mais a comprovação se formos interpretar pelo decreto, que vai de encontro ao que a jurisprudência já tem dito. Então, há todo um trabalho jurídico construído pelos tribunais para chegar ao melhor denominador comum. E aí, o Poder Executivo, ali fazendo às vezes de legislador ordinário, vem e quer, desculpa o termo, melar a coisa toda. E isso, infelizmente, entristece bastante. Mas um outro ponto que eu acho muito importante são as constantes tentativas de haver uma modificação dos efeitos financeiros nos benefícios. Né? As alterações legislativas promovidas, até eu vi que tem nos comentários aqui uma pergunta sobre o artigo 176, e aí não só o 176, como outros artigos de forma implícita, como é o caso do 116, eles estão tentando ali tomar para si, ou seja, o decreto tomar para si a liberdade de alterar a DIB baseado na documentação comprovada a posteriori, quando a lei de benefícios não prevê isso. Ela prevê que os efeitos financeiros devem partir do momento em que são implementados os requisitos, e não no momento em que a documentação é apresentada. Então, eu acredito que, em segundo lugar, depois dessas alterações de contagem, eu acho que o que vai pesar bastante aí, de forma negativa, promovido pelo decreto 10.410, são essas constantes tentativas. E aí, por que eu estou colocando tentativas? Porque eu quero acreditar que os tribunais e que os legisladores ordinários, ou seja, o Congresso Nacional, ao momento em que for editar a 8.213, não vão compactuar com esse tipo de colocação, né? Porque isso vai dar uma liberdade ao órgão administrativo, né, de mexer ali, de editar os efeitos financeiros de uma forma muito, muito livre. E isso não pode ser feito. Afinal, nós estamos falando de um direito social, né? Então, imagine se dermos liberdade ao avaliador, ao servidor do INSS de definir qual é o documento julgado como importante para configurar o preenchimento dos requisitos. E aí ele vai dizer, não, o documento foi aquele documento que ele apresentou no recurso. Então ele vai ter os efeitos financeiros a partir do recurso. Isso, infelizmente, foi e é uma tentativa que o decreto traz para o ordenamento, mas que eu quero acreditar que não vai vingar, que vai ser rechaçado o quanto antes. Ícaro Moreira, temos mais aí vídeos, não é? Parabenizando o canal Rede Previdência. Meus cumprimentos a todos. Aqui quem fala é a professora Ivani Contini Bramante. Passo por aqui hoje para fazer um cumprimento especial. O canal Rede Previdência faz 1 ano de existência, trazendo aí muitas novidades na área do direito previdenciário, da advocacia previdenciária, as questões da reforma, os julgados, trazendo novidades e atualização na advocacia previdenciária. Fique conosco, prestigie o canal Rede Previdência. Muito obrigada. Pessoal, Gabriel Guaraná falando, passando aqui para parabenizar o canal Rede Previdência pelo seu ano de vida. Fico feliz aí de ter tanto conteúdo para advogados, previdenciaristas, estudantes e pessoas que buscam informações previdenciárias, e parabenizar mais uma vez e contem conosco aí para o que precisarem e outras oportunidades a gente poder também estar contribuindo um pouco com vocês. Um forte abraço.
Doutora Gisele e doutor César, realmente nós temos uma quantidade imensa de perguntas a serem respondidas. Doutora Gisele, chega aqui a pergunta é a seguinte: se o período que o beneficiário estiver em gozo de benefício por incapacidade, se esse período vai ser computado para efeito de aposentadoria? A pergunta que chega. Então, para aposentadoria simples, o entendimento firmado, inclusive pelos tribunais, é que poderia, desde que haja contribuição posterior, né? A questão aqui, que foi mencionada do artigo 65, parágrafo único, é para contar como tempo especial, né? E a gente tem essa restrição, então, na contagem do que seria de aposentadoria especial. Fazendo um gancho também numa pergunta que tem aqui que eu vejo com relação a se como é que funciona o coeficiente de cálculo, né, deste período especial e a conversão do tempo especial. Então, assim, tem restrição na questão de contagem para benefício por incapacidade, pode ser permanente ou provisório, né, para fim de aposentadoria especial, mas seria contado havendo uma contribuição posterior. O que acontece em alguns casos é que, para aposentadoria especial pura, caso a pessoa não cumpra os requisitos, vai poder converter só até o período trabalhado até 13/11/2019. Então, após não tem a conversão. E essa conversão vai contar para o coeficiente de cálculo. Se for para uma aposentadoria comum, né? Converter o tempo, vou contar lá para aqueles mais 2% acima dos 20 anos, vai contar, né? É possível fazer essa contagem, sim. A questão é que você não converte mais. Então, esses períodos novos ou vão servir para uma aposentadoria especial pura, que é de 25 anos, um dia valendo um dia, por exemplo, ou então não vão interferir de forma majorada no coeficiente de cálculo. Então, a não possibilidade de conversão posterior. Inclusive, o Dr. João Batista Lázari, que é coautor comigo de um livro, ele tem um artigo falando sobre o que ele entende da inconstitucionalidade, dessa restrição da conversão do tempo, porque já que a Constituição garantiu critérios e requisitos diferenciados, que a aposentadoria é antecipada, que essa conversão seria intrínseca ao direito, né? Por exemplo, o que foi já garantido no tema 942, quando foi se falar de conversão para servidor público. O Supremo afastou que você poderia ter uma aposentadoria especial e negar a conversão. Mas ficou lá também indicado que o ente poderia dizer se tem conversão ou não após a emenda. Então, é um assunto que talvez venha a ser discutido daqui em diante, até a possível inconstitucionalidade dessa parte. Muitas questões de inconstitucionalidade vêm sendo levantadas pós-reforma, algumas já foram até entendidas favoráveis, da pensão por morte, do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, né? Tem algumas coisas que estão surgindo já positivas na jurisprudência. Pois é, vamos ter realmente muitas ações diretas de inconstitucionalidade. Espero que esses defeitos do decreto realmente sejam corrigidos. Doutor César, chega a pergunta aqui que diz: sem análise do mérito, o INSS pode recusar o requerimento? Pois isso é um ponto trazido ali pelo artigo 176. Se eu não me engano, parágrafo 2º, deixa eu olhar aqui, mas sim, o decreto, ele na verdade vem trazer para o regulamento previdenciário algo que já está previsto na Lei de Processo Administrativo Federal, no artigo 40, da possibilidade de indeferimento do requerimento sem análise do mérito. Interessante que o texto, que eu até estou com ele aberto aqui, ele não fala de indeferimento, ele fala de arquivamento. E aí, por que eu estou batendo na palavra arquivamento? Porque se você faz uma análise de um requerimento e o arquiva sem análise do mérito, pressupõe que você poderá desarquivá-lo a posteriori, na medida em que o segurado venha a apresentar a documentação correta ou que ele venha a cumprir aqueles requisitos, né? Então, o texto do decreto não segue explicitando se o arquivamento, a palavra arquivamento foi com essa intenção, não consegui ali identificar no decreto, mas é uma deixa de que, ora, não é um indeferimento
porque aí do indeferimento você ou teria dois caminhos, ou entrar com recurso administrativo, que o próprio artigo 176 já rechaça essa possibilidade, ou você teria que entrar com um novo requerimento administrativo. Quando se fala em arquivamento, eu entendo ali que o legislador ele deixou a porta entreaberta. Então, pode haver a possibilidade de, preenchidos aqueles requisitos, seja por uma ausência de uma documentação primordial, curial para a concessão, seja pelo próprio preenchimento dos requisitos, poderia haver um desarquivamento daquele requerimento. Mas sim, no parágrafo, até eu fiquei de dizer aqui, no artigo 176, ele diz aqui, no parágrafo 1º, ele diz, na hipótese de que ele trata o CAPT, que é de requerimento administrativo, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados. E, quando for o caso, emitir carta de exigência. Então, aí já abre a possibilidade, prestigiando lá o artigo 40 da 9784. E aí, no parágrafo 2º, ele fala do arquivamento. Ele diz, encerrado o prazo para cumprimento da exigência, sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, 1, decidirá pelo reconhecimento do direito, 2, decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito, nos termos do disposto no artigo 40 da 9784. Então, há sim essa possibilidade. O que deve ser observado e aí me permita, Ney, se eu estourar o tempo, né, o que deve ser observado é essa relação do parágrafo 2º com o 3º, que vai tratar dessa questão do indeferimento, do arquivamento sem análise do mérito. Por quê? No parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, que não caberá recurso dessa decisão de arquivamento, né, do requerimento sem análise de mérito. Decorrente, aí ele coloca a condição, decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. Só que o decreto não diz o que é considerado documentação indispensável, tá? Temo eu que ele esteja querendo se referir somente àqueles documentos citados na Lei 8.213 e citados nos artigos referentes a cada benefício. Entretanto, nós temos hoje, por exemplo, a possibilidade de apresentar uma carteira de trabalho no seu formato digital ou no seu formato físico. Só um exemplo, tá? Algumas vezes o servidor, na análise, ele suspeita que aquela carteira de trabalho que foi apresentada em seu formato físico, ela pode ter ali indícios de irregularidade, de falsificação, e ele pode pedir um documento complementar. E aí esse documento seria considerado essencial ou não? Na minha opinião, depende. Depende dos motivos que levaram ele a desconfiar daquela possível falsificação do documento. Então, isso é um ponto que talvez gere uma discussão de há ou não cabimento do recurso. O Conselho de Recursos vai ou não recepcionar aquele recurso, né? Isso são pontos que eu acredito que deverão ser amadurecidos no futuro. Mas sim, pode haver o arquivamento sem análise do mérito. Ok. Ícaro, vamos prestigiar os nossos participantes do Ao Vivo Doutor e que mandaram os seus cumprimentos. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Simonato, presidente do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, e passo aqui para cumprimentar o canal Rede Previdência por esse primeiro ano de história. Parabéns e que vocês continuem trazendo muito conteúdo e conhecimento para toda a sociedade. Olá, professor André Bittencourt, passando aqui para deixar um grande abraço a todos que fazem parte deste canal, brilhante canal Rede Previdência, parabenizar por esse primeiro ano, certamente um ano de muito sucesso, levando conhecimento aos 4 cantos do Brasil e até para fora dele, e que o Rede Previdência tenha, assim como os seus integrantes, vida longa e que por muitos anos continue levando um papo interessante, gostoso e muito conhecimento àqueles que gostam daquilo que eu particularmente gosto muito, que é direito previdenciário. Um grande abraço a todos, parabéns e vida longa.
Priscila Simonato e André Bittencourt, duas pessoas competentíssimas e que trouxeram muitas informações aqui para os nossos telespectadores. Rafael Leão, acorda, vamos trabalhar. Doutor Ney, muito carinho aqui no chat, viu, com a Rede Previdência, muitas pessoas mandando abraço, vou tentar prestigiar a todos aqui, né? O Mozart Souza está mandando um abraço também, um abraço para o Mozart Souza. O Emerson direcionou aqui para o doutor Ney e o doutor Rafael Leão os parabéns também a todos envolvidos no canal. Um forte abraço ao doutor Ney e ao doutor Rafael Leão. Um abraço também ao nosso querido Emerson. E a Eva Nie Caldas, mandando também parabéns pela iniciativa, Rede Previdência. Nós temos também participação em alguns comentários, a doutora Núbia Sobral também, que foi presidente da Prev. Um grande abraço para a doutora Núbia, uma boa noite também. E temos mais perguntas também, né? Por favor. O Mozart Souza fez aqui uma pergunta bem interessante. Eu já vou endereçar à nossa doutora Gisele Kravchichin, que é o seguinte: há alguma restrição acerca da conversão do tempo especial em tempo comum? Serve para a composição do coeficiente a ser aplicado no salário de benefício? A doutora já falou sobre esse tema, né, bastante. Então dá para a gente passar aqui para o próximo, que é um tema que é bem recorrente também na Rede Previdência, que foi a pergunta da Elaine dos Santos Nascimento, que provavelmente tenha um processo judicial em aposentadoria especial, né? Ela não falou aqui se é judicial ou administrativo, mas tem um processo referente à aposentadoria especial e perguntou: por que demora tanto o pedido de aposentadoria especial? De entrada, em 2019, agora já tenho quase tempo comum, 30 anos de contribuição. Então, essa é a pergunta da nossa Elaine. Um abraço, viu, Elaine? Obrigado pela participação. Então, ali ela não informa se é judicial ou administrativo, mas o que a gente tem visto no administrativo é uma demora muito grande, né? Desde 2018, com a primeira tentativa de reforma, a gente teve um aumento nas demandas. Então, sempre que tem reforma, as pessoas se angustiam e procuram. Existe um entendimento popular de que é o requerimento e não o cumprimento dos requisitos que dá o direito adquirido. Então, sempre que tem reforma, as pessoas acham que elas precisam protocolar o pedido para garantir o direito adquirido, né? Então, aí tem um levante de pessoas que faz o protocolo, mesmo sem ter direito, às vezes mesmo sem ter tempo de contribuição, na expectativa de criar um direito adquirido. Depois, a gente teve, em 2019, uma aposentadoria em massa de servidores do INSS, porque em 2019 eles incorporaram uma gratificação específica que vinha sendo incorporada em partes, né, desde 2014, 2015. Então, eles, ao incorporarem 100% dessa gratificação, muitos optaram, então, por sair. Em 2020 veio a pandemia, a gente teve toda essa organização para digitalizar os processos que já vinham numa corrente digital, mas que a gente teve agências fechadas. Então, tudo isso atrasou muito, né? No caso da aposentadoria especial, também tem sido feito diligência para os peritos, tem sido remetido para o perito analisar a documentação e fazer um despacho, né? E os peritos, a gente sabe que estão com demandas também reprimidas, né? A gente tem poucos peritos, o perito que faz é o perito médico, né? Que ele faz muitas vezes a perícia médica, ele também faz essa análise do tempo especial. Claro que tem grupos de trabalho, mas é o perito médico do INSS, não, o perito médico federal que faz essa análise. Então, a gente tem uma demora em geral do processo administrativo, né? Tem sido criado metas para os servidores têm recebido por pontos, por quantidade de trabalho, por nem sempre necessariamente com avaliação qualitativa, mas quantitativa de forma intensa, né? Mas mesmo assim é muito pedido, são poucos servidores, há uma expectativa do ano que vem sair um concurso para o servidor do INSS, mas a gente sabe que mesmo que saia, e há debate se o governo vai liberar esse concurso ou não, mesmo que saia, os servidores entram e são treinados, ainda leva um tempo até o servidor ter o mesmo ritmo de trabalho, né, de um servidor mais antigo.
E na prática está demorando para tudo, não só da aposentadoria especial, mas da aposentadoria especial tem mais complexidade na documentação, o que muitas vezes faz com que o servidor dê preferência, né, talvez para processos mais simples. Uma aposentadoria por idade, por exemplo, que o tempo está ali, né, ele já pode conceder na aposentadoria especial, ele vai ter que analisar PPP, ele vai ter que fazer muitas vezes carta de exigência, então isso às vezes o PPP vem sem o carimbo, então ele pede o carimbo, né? Então isso acaba atrasando. Mas, em regra, os processos estão demorando. A gente bateu o recorde esse mês, acho que mais de 1.800.000 processos aguardando andamento no INSS. É muita coisa. E a gente tem também, no caso da especial, um problema. Na via administrativa, o INSS diverge, inclusive, da interpretação da Junta e da Câmara do CRPS. Então, é muito difícil o INSS, por exemplo, contar tempo de atividade anterior a 95 pela categoria, coisa que a Junta garante. Então, você vai ter uma demora também pela necessidade do recurso, seja judicial, seja administrativo. O importante, né, não sei se a Elaine está acompanhada de um advogado especialista, é ter esse acompanhamento para muitas vezes tentar agilizar no máximo possível. O agilizar começa por um processo bem instruído, porque a instrução processual agiliza o andamento. Uma petição, não só a juntada de documento, mas uma petição de requerimento também, né, bem organizada, também agiliza na análise. Tudo que facilita para o servidor analisar pode agilizar este pedido. Muito bem. Rafael, estamos encaminhando, né, para o final. Por favor, dirija uma pergunta aí ao doutor César. Né? Estamos caminhando para o fechamento. Olha, doutor César, antes, né, vamos mandar os abraços a quem tenha faltado aqui, né, o Marcelo Lins, mandando também o comentário dele, muito obrigado. A Lilian Simões, dos Santos Barbosa, também participando aqui conosco, e nós temos algumas perguntas também para o doutor César, e vamos separar aqui a seguinte, né, a união estável, né, a união estável para a prova para a pensão por morte, né, após o decreto 10.410, nós tivemos justamente a alteração, né, da diminuição desse rol de 3 para 2 provas, mas ainda existe alguma dificuldade na hora dessa comprovação. Tem sido aplicado pelo INSS, tem sido aplicado pela via judicial, é um raro caso de hipótese mais favorável trazida pelo decreto. Sendo mais favorável, tem sido aplicada essa hipótese de diminuição do número de provas? Olha, até o presente momento, não. Mas a questão aí é verificar a junta de recursos como tem se posicionado, né? Os servidores do INSS, ao que me parece, ainda não pararam para ler o decreto, aí nesse ponto, né? Mas acredito que logo que a IN sair, que está prevista para esse ano, como bem colocou a doutora Gisele, ela vai gerar um impacto. Claro que eu estou falando baseado na minha experiência pessoal aqui, da minha região, né? Mas eles ainda continuam observando as 3 provas e não as 2. A mesma modificação ocorreu também na questão da justificação administrativa, né? Que você solicitava que apresentasse ao menos 3 testemunhas e agora solicita que apresente ao menos 2. Né? Aquela questão da prova ser uma prova que comprove a união estável com no máximo 24 meses de antecedência à data do óbito. Né? Esse entendimento continua sendo aplicado pela APS, mas, pelo menos até agora, eu continuo vendo servidores exigindo as 3 provas e não as 2. E é claro que a gente... Aí tem que ir para a teoria dos jogos, né? Vai depender do interesse, do entendimento do magistrado, né? Do entendimento da junta de recursos, que agora não é mais direcionada de estado a estado, enfim, distribuída para qualquer uma das juntas, das 29 juntas de recurso do Conselho de Recursos no Brasil inteiro. Você vai ter que fazer análise de qual é a melhor estratégia para combater aquela decisão que claramente não está condizendo com o decreto. Mas, assim que eu tiver uma decisão de pensão por morte, que o servidor se atenha ao texto do decreto, é claro que eu vou festejar bastante, porque aí ele vai obedecer somente aquelas 2 provas e não vai estar exigindo 3. Ok. Ícaro Moreira, vamos ouvir, né? E assistir aos nossos cumprimentos
ao Rede Previdência feito pelos participantes do Ao Vivo Doutor? Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Núbia Sobral e estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para a Rede Previdência, que hoje está completando seu primeiro ano de vida. Esse projeto, que foi idealizado pelo queridíssimo amigo Ricardo Souza, já se tornou não só para os operadores do direito, mas para a população de uma forma geral, um forte veículo de comunicação e de informação e, sobretudo, de atualização sobre o direito previdenciário. Eu tenho certeza que com esse empenho, com esse vigor e com esse comprometimento, a Rede Previdência ainda terá muitos outros anos de vida. Rede, continue nos atualizando, continue nos informando, porque o aniversário é seu, mas o presente é todo nosso. Forte abraço, tudo de bom, tchau! Olá, colegas previdenciaristas de todo o Brasil, eu sou o Thiago Kidritsky, ou se preferirem, Thiago Kidrick, e venho aqui dar os parabéns por este primeiro ano do canal Rede Previdência, na pessoa do Dr. Ney Araújo, de todos que contribuíram para a realização deste canal, levando informação a toda a advocacia, a todos os juristas brasileiros que trabalham com o direito previdenciário. Parabéns, que venha mais um ano de grandes debates, de grande conhecimento. Doutor Tiago Kidrick, mais um lá do Sul, hein, doutora Gisele, batendo forte, não é? A advocacia previdenciária no Sul realmente tem um time de primeira grandeza. E nossa querida Núbia, ex-presidente da nossa APREV, que deixou muita saudade. Olá, amigos. Bem, Falou em doutora Gisele e doutor César Barbosa. Nós poderíamos ficar aqui, hein? Até que horas, se fôssemos responder essas perguntas. A Rede Previdência tem muito a lhes agradecer e eu só tenho a dizer que gostaria de contar com vocês, não é? Em outros programas, tratando ainda desse assunto ou de outros assuntos, não é? Que são do seu domínio, e que foi muito importante a sua participação. Portanto, doutora Gisele, os nossos agradecimentos. Fique à vontade. Quero agradecer ao doutor Ney, doutor Rafael, doutor César pela companhia, né? E pelo convite para participar. Foi uma honra, uma alegria. Contem comigo para próximas edições, sim. Tem muita coisa para falar, né? Uma coisa que a gente não tocou hoje, mas que é importante, foi a restrição na questão da pessoa com deficiência também, que eles botaram um cálculo menor. Então, assim, esse decreto é cheio de pegadinhas, né? Ele foi além da emenda, e tem muita coisa que a gente ainda está analisando. Vai ter a IN, né? Pode não ser esse ano, pode ser ano que vem, mas eu acho que esse ano ela acaba saindo mesmo. Vai ter muita novidade aí, então a gente vai ter muita coisa para conversar, muita coisa para interpretar. E deixo aqui, então, meu abraço para todos que estão nos assistindo, que vamos assistir depois. E para vocês, né? Meus parabéns pelo ano do canal, por esse trabalho lindo que vocês têm feito de divulgação, de fortalecimento do direito previdenciário e da advocacia previdenciária também, né, que está tão dedicada a continuar distribuindo cidadania e direito social num cenário um pouco mais restritivo, né, pós-reforma. Então fica aqui meu agradecimento, meu parabéns para o canal, para vocês e pelo tempo que vocês têm dedicado nesse trabalho. Nossos agradecimentos, doutora Gisele, e é importantíssimo o trabalho que você faz divulgando o conhecimento sobre o direito previdenciário, tão importante e tão necessário a todos os brasileiros. Doutor César? Doutor Ney, queria, antes de tudo, lhe agradecer o convite por fazer parte do programa Ao Vivo Doutor na Rede Previdência, que com um ano de vida já tem impactado de forma tão significativa, né, no nosso dia a dia previdenciário. Eu, pelo menos, que tenho o hábito de utilizar o YouTube, eu já deixo lá notificação, sininho, já fico lembrete quando vai ter vídeo, principalmente do seu programa. Aí eu já estou fazendo alguma coisa em casa, eu boto o fone, vou lá, quando não dá para assistir, estou ouvindo. Então, isso traz uma oportunidade de estar dialogando fora do escritório, né? A gente no escritório conversa muito só com o cliente ou com os nossos colaboradores, colegas de trabalho, mas quando a gente sai do escritório, a gente vem debater a matéria de uma forma mais ampla, mais
desconectada com um caso prático em específico, mas é muito importante também para enriquecer, e esse trabalho que a Rede Previdência faz é muito digno de aplausos. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado ao doutor Rafael aí pelas gentilezas, pelas perguntas. Doutora Gisele, obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço com a senhora, pela referência que é no direito previdenciário a nível nacional e que, como professora, como bem disse Ney, doutor Ney, com toda a generosidade, multiplica aí o conhecimento para todos os advogados e advogadas que estão interessados em enriquecer um pouco mais o domínio da matéria. Estou à sua disposição, Ney. Até a próxima, quando você precisar, quiser, só é nos convidar. Acredito que será satisfação participar de mais um programa seu ou da Rede Previdência. Vou aproveitar essa disposição e esse poço de saber que é o nosso amigo César Barbosa. Bem, eu quero dizer que o programa Ao Vivo Doutor ele é transmitido de 15 em 15 dias e no próximo dia 22 nós estaremos debatendo a efetividade do direito administrativo previdenciário, com dois grandes nomes, o doutor Alexandre Triquez, um apaixonado pelo direito administrativo, e pelo não outro menos apaixonado, que é o doutor Cláudio Vistui. Portanto, dia 22 às 19 horas. Querido Rafael Leão. Então, muito obrigado a todos presentes hoje, muito obrigado a toda a audiência também, muito carinho aqui no chat, um grande parabéns também à Rede Previdência por esse 1 ano de atuação, e agradeço imensamente também a gentileza dos doutores, doutor César Barbosa e da doutora Gisele, também do doutor Ney Araújo, pela presença hoje e de poder estarem compartilhando tanto conhecimento aqui conosco. Sempre, para mim, é uma experiência muito enriquecedora. Eu que quero seguir na advocacia previdenciária, para mim sempre é um prazer poder beber das melhores fontes do direito previdenciário aqui no canal Rede Previdência. Então, agradeço a todos e desejo a todos também uma boa noite. Agradecido também, Rafael, e tem mais parcerias aí. Vamos estar juntos. Bem, mais uma vez eu quero também externar a minha satisfação de poder colaborar com esse canal Rede Previdência, cumprimentar a todos que o compõem pela passagem do seu primeiro aniversário. Faço isso na pessoa do Dr. Ricardo Souza, seu idealizador, e que comanda o barco, e tantos outros, como é o nosso Ícaro, né, Moreira, que sempre nos dá esse apoio. E a vocês que estão participando sempre conosco, como foi o caso hoje da doutora Gisele e do doutor César. Agradecendo a todos, eu quero pedir a Ícaro Moreira que, por favor, vamos fazer as despedidas de hoje com aqueles outros participantes do Ao Vivo Doutor que também enviaram os nossos cumprimentos. Com você, Ícaro. Olá, amigos. Falou em regime próprio de previdência social, temos que falar do canal Rede Previdência, que completa 1 ano trazendo informação de qualidade a respeito do regime próprio de previdência social. Eu sou o professor Alex Sertão e desejo feliz aniversário para o canal Rede Previdência. Olá, eu sou a professora Lilian Simões e estou aqui para parabenizar o canal Rede Previdência, que está completando 1 ano de existência. 1 ano de muito conteúdo, onde nós podemos aqui receber pílulas e muito conhecimento. Parabéns, canal Rede Previdência, e que venham muitos e muitos outros aniversários. Tchau! Olá, tudo bom? Alex Farinelli passando, estou passando aqui para dizer parabéns, canal Rede Previdência. Vocês são maravilhosos, vocês estão realizando um trabalho incrível. Que os próximos anos sejam como todos esses. Qualidade, conteúdo, dignidade. Continue colaborando com o universo previdenciário da forma como vocês fazem. Um grande abraço, parabéns! Eu gostaria de parabenizar a Rede Previdência por 1 ano de vida, né? 1 ano difundindo a cultura previdenciária, o ensino previdenciário, e
por que não parabenizar também os idealizadores, né? Dr. Ricardo Souza, parabéns pela excelente iniciativa e pelo excelente trabalho à frente da Rede Previdência nesses primeiros 365 dias. Parabéns a todos. Olá, meus queridos, quem fala aqui é o professor Krishnamurti, agradecendo e dando os parabéns aí para a Rede Previdência e felicitando esse canal maravilhoso de troca de informações e que a gente fica muito feliz de poder ter participado e estar à disposição sempre para participar. Um abraço, sucesso e muitos mais anos de sucesso de prestação de serviço para toda a sociedade. Abraço, parabéns. Bom dia, amigos. Eu me chamo Sérgio Galvão, sou professor de pós-graduação em Direito Previdenciário e estou aqui para festejar a Rede Previdência que está de aniversário hoje. Tá? É um canal que está despontando como uma das grandes referências informativas no âmbito do nosso festejado mundo do direito previdenciário. E o advogado que não se atualiza é cada dia menos advogado. Aproveite e se inscreva. Um abraço.